Neste vídeo eu vou te explicar como funciona o tratamento do TDAH pela TCC. Mas eu já falo para vocês aqui, né, já adianto, que vai ser um resumo bem simples e direto sobre o que é o TDAH, até porque eu já tenho outro vídeo explicando o que é o TDAH e o que é a TCC. O foco aqui é mostrar como a terapia cognitivo-comportamental ela atua no tratamento do TDAH. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o famoso TDAH, ele é um distúrbio aí neuropsiquiátrico. Pessoas com esse transtorno têm dificuldades com atenção, elas são impulsivas, elas esquecem as coisas com facilidade, elas podem apresentar desatenção, hiperatividade, compulsividade, elas atravessam conversa, e geralmente esses sintomas, dependendo do diagnóstico, já a gente consegue ver em crianças de 7 a 8 anos de idade, certo? Resumo simples, prático sobre o que é o TDAH. E quando a gente entende a base, né, do TDAH em adolescentes, em adultos, um dos focos principais do tratamento na TCC é esse manejo de tempo que a pessoa tem que ter. Porque o indivíduo com TDAH, ele geralmente ele tem muita dificuldade em manter uma rotina. E quanto mais essas pessoas se afastam de um comportamento mais operacional, rotineiro e aquilo mais desorganizada essas pessoas ficam e menos produtivas elas ficam. Na TCC, a gente vai trabalhar com ferramentas que ajudam a pessoa com o TDAH a ela criar uma rotina muito mais funcional, com base naqueles objetivos que ela quer alcançar e com os recursos que ela já tem. Por exemplo, né, um dos exercícios que a gente usa muito é o tal do diário de autorresponsabilidade. O paciente ele vai anotar todos os dias, né, por um período ali de 7, 14, dependendo, né, de como vai ser o processo psicoterapêutico e cognitivo, o que que ele conseguiu fazer e o que ele não conseguiu eh, fazer e por que que ele não conseguiu fazer. Quando ele faz isso, né, vai ajudar primeiro a ele perceber que sim, ele é responsável pelo que ele faz e pelo que ele deixa de fazer. E segundo, ajuda a redirecionar o cérebro dele a recompensas mais pequenas, menores, e há respostas mais produtivas, né, que ele tem ali no seu dia a dia. Pequenas coisinhas que ele vai fazendo e aí ele vai tendo boas respostas e produtividade, né, e sai dessa inércia. Outro ponto muito comum também no TDAH é a impulsividade, né? Ainda mais nos homens, né, que tem TDAH, inclusive a gente vê muito comportamento de risco, né? Um camarada que pega um carro, quer empinar a moto, enfim. Na TCC, o trabalho ele está envolto em estratégias que fazem a pessoa refletir e pensar antes de agir. Por quê? Porque o TDAH tem problemas com impulsividade e compulsividade. O que que a gente faz com a pessoa que tem esse problema, com o TDAH que tem esse problema? Pense antes de agir, porque senão pode dar ruim, porque senão pode dar merda. E um exemplo prático, né, que a gente usa muito em TCC, é a resolução de problemas. E esse treino, né, e aí já parte para um treino cognitivo e comportamental, faz com que o paciente cognitivamente ele melhore o pensamento disfuncional para funcional. Qual é o problema real aqui? Qual seria o resultado dessa determinada ação? Será que isso vale a pena? Será que isso vale a pena mesmo? Quais são as consequências? O que que eu ganho? O que que eu perco? Isso a longo, curto, médio prazo. Porque esse tipo de exercício realmente ajuda muito a pessoa a reconhecer o que está motivando aquela
impulsividade. E com a ajuda da TCC, é, essa pessoa começa a criar intervenções cognitivas e comportamentais que melhoram a sua própria vida. Por quê? Uma dos básicos da TCC é que o paciente se torne o seu próprio psicólogo, né, o seu próprio psicoterapeuta. Então, os exercícios, eles dão uma autonomia cognitiva, sentimental, comportamental, emocional para esse paciente com o TDAH. E outro ponto que a gente vê muito é a impaciência, que também é relatada por quem tem o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. E aqui, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai agir como uma espécie de treinador cognitivo, mental, comportamental, porque não é um exercício isolado, né? Eu não posso dar um único exercício achando que vai resolver o problema do meu paciente, achando que vai resolver o seu problema que tem TDAH. Mas é um conjunto de intervenções, cartões de enfrentamento, exposições controladas àquele ambiente gatilho, plano de ação, livros, leitura, exercício físico, mindfulness, exercício mental, tudo que vai levar a pessoa a entender até mesmo explicações neurobiológicas de como o cérebro funciona. Por isso, inclusive, é algo meu, né? Eu acredito que profissionais que trabalham com TCC é crucial que eles entendam o básico de neurociência, porque isso vai ajudar o seu paciente, né, vai ajudar você, que talvez tenha TDAH e está me assistindo, a entender o funcionamento cerebral da pessoa que tem um TDAH. Porque com a TCC, o profissional ele vai treinar o cérebro do seu paciente, comportamentalmente, e cognitivamente, claro, a suportar essas situações desconfortáveis que geram nele impaciência, a ser melhor recompensado por aquelas pequenas coisas, mesmo ele tendo impaciência, né? Então, a gente ajuda a pessoa a se expor. E quando ela se expõe, a esperar, a se comunicar melhor, a lidar com aquelas frustrações, a aguardar o tempo necessário para aquela coisa que ela está esperando, a ficar no tempo dela e entender que o mundo não gira em torno dela e que ela tem sim que esperar. Então, um exemplo prático dessa impulsividade, dessa impaciência, que as pessoas com TDAH, geralmente elas atravessam outras conversas, né? Então você está falando alguma coisa com ela aqui, então eu fui fazer, você foi fazer o treino? Não, eu fui fazer bolo. Então, ó, eu comprei a garrafa? Não, eu comprei um shorts. Né? Ela atravessa por causa dessa impaciência. E essa impaciência, então, gera impulsividade. Ela pode estar olhando fixamente para você aqui na conversa e estar pensando uma coisa que não tem nada a ver, está no mundo da lua. Lucas Silva e Silva, isso é antigo, hein? Lucas Silva e Silva, e aí achando que ela está prestando atenção, né? Mas não, ela não está prestando atenção. Então, outra coisa também que nós trabalhamos é esse treino de habilidades sociais para que ela consiga estar num ambiente com outras pessoas e ter aquela atenção. Quando a gente pensa por esse lado, toda essa parte comportamental disfuncional do TDAH, que ele tem durante anos a vida dele, vai gerando respostas igualmente disfuncionais. E a TCC, ela ajuda o paciente a entender o seu próprio transtorno, os seus sintomas, o que ele está pensando, por que ele está agindo assim, e que ele não está sozinho nessa empreitada, né? Vamos dizer assim. Existem milhões de pessoas no mundo com TDAH. Esses comportamentos impulsivo, compulsivo, querer comprar, não é uma falha de caráter da pessoa. A pessoa não é má, não é ruim, mas é o resultado de disfunções em circuitos cerebrais específicos, né, como o circuito frontoestriado
pálido talâmico, que é crucial para essa regulação emocional, regulação do comportamento e as funções executivas e essa parte muito mais impulsiva, né? E para a gente ter uma noção, né, as pesquisas mais recentes realmente falam que a prevalência mundial do TDAH chega a pode chegar até em 3,10% da população. Ou seja, o TDAH, ele não é ele sozinho, tem outras pessoas que também passam pela mesma coisa, seja do tipo desatento, seja do tipo hiperativo, seja do tipo combinado, as pessoas elas sofrem. Quando a TCC ela usa essas ferramentas, e eu falei aqui de poucos exercícios, mas são milhares, né, de exercícios que nós fazemos em terapia, ela busca a TCC a identificar o principal, que são as crenças disfuncionais que o TDAH gerou ao longo da vida daquela pessoa. Crença é tudo aquilo que a gente acredita sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre a outra pessoa e sobre o futuro. Quando nós olhamos para pacientes com TDAH, a maioria desses pacientes, eles acreditam que eles são burros, que eles são preguiçosos, que eles são irresponsáveis, que eles são incapazes, que eles são improdutivos, disfuncionais, que não são bons o suficientes e que nunca serão bons o suficientes. E isso não é verdade, né? Tudo isso são um resultado dessas crenças. São distorções cognitivas causadas por uma vida inteira de tentativas que são interpretadas como frustradas, né? E a TCC ela vai ensinar esse paciente a questionar esses pensamentos disfuncionais. É aí quando a gente ensina a você ter um questionamento socrático. Questione. Será que o que você está pensando é 100% verdade? É verdade verdadeira? Isso que eu estou pensando é verdade? Todas as vezes que algo dera errado, foi culpa sua mesmo? Foi culpa minha? Será que esse pensamento não está sendo catastrófico demais? Será que eu não estou vendo só por um lado negativo as coisas? E quando nós fazemos isso, nós mudamos a parte cognitiva central. Quando você muda essa parte, ora, não é realidade. Eu tenho outras evidências aqui que me fazem avaliar que eu não sou tão ruim assim, que eu não sou tão disfuncional. E aí a TCC faz um outro ponto que é ajudar o paciente a mudar o ambiente. Por quê? Existe a necessidade no TDAH de uma organização externa. Você organiza a parte interna, vamos dizer assim, mas é necessário que o ambiente também seja reestruturado. Quadro de aviso, cronogramas, lista de tarefa, lembretes no celular, no computador, cola um post-it aqui, seja o que for, escreve no caderno, tudo isso vai ajudar. Porque parece simples, né? Pô, Gerson, eu não tenho TDAH, acho que eu consigo fazer. Parece simples para quem não tem TDAH. Ou às vezes não, né? Mas assim, o paciente que tem o TDAH, ele até mesmo esquece de tomar os próprios remédios por conta dessa desatenção. Tá? Então ele vai esquecer de tomar os remédios, né? O Atenta, o metilfenidato, a Ritalina, o Venvance, o Ibup, por causa da desatenção. E aí é que essa parte externa do tratamento, onde nós mudamos o ambiente, onde o paciente muda o ambiente, ajuda a que ele reorganize os pensamentos, os sentimentos, e essa reorganização cria um novo padrão comportamental, um novo repertório. Os comportamentos melhoram. Isso impacta profundamente, diretamente a produtividade. Melhora a autoestima, porque eu estou fazendo mais coisa. Mostra para aquela pessoa, para aquele paciente, que mesmo com o TDAH, ele vai conseguir e ele pode alcançar o que deseja.
seja no trabalho, no relacionamento, na saúde física, na saúde mental, no cuidado como um todo. Então, é o tratamento da TCC um dos mais acessíveis, vamos dizer assim, e um dos que mais tem resultados, né? Você tem pacientes que tem casos, né, que o paciente não conseguia tirar uma CNH. E aí ele começa o tratamento focado em mudar hábitos, em ter uma regulação emocional, e ele passa. O cara que não conseguia fazer uma prova, o cara que não conseguia fazer uma série de coisas, e ele consegue. Se você tem TDAH ou você conhece alguém que tenha, saiba que apesar desse tratamento, né, tão funcional que é o da TCC, o mais funcional eu diria, né, junto com uma série, né, tem que ter às vezes multidisciplinar, mas esses tratamentos, eles não vão apagar os sintomas vão estar lá. Né? Ele não vai fazer com que você se torne um robô também, né, outra coisa que os críticos da TCC falam, né, você vai continuar com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, mas a TCC vai te dar ferramentas reais para que você lide com esses comportamentos disfuncionais, pensamentos disfuncionais, sentimentos disfuncionais e negativos ruins. E principalmente vai ajudar você que tem TDAH ou você que conhece, né, alguém que tem TDAH, a não se sentir refém da própria mente e refém da própria impulsividade e da desatenção, porque o que mais prejudica são os pensamentos disfuncionais, os comportamentos que travam a pessoa que tem o TDAH. Entender que o TDAH é muito mais do que os comportamentos disfuncionais e pensamentos disfuncionais que ele tem. Essa é uma das partes mais centrais e cruciais também da TCC, que o TDAH ele consegue sim ter uma vida produtiva, funcional, desde que ele faça funcionalmente, né, e tenha estratégias comportamentais durante a vida. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha. Fazendo assim, você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas através das TCCs, das comportamentais e das neurociências, ok? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau!